Augusto dos Anjos, que nasceu em 20 de abril de 1884 na Paraíba e faleceu em 12 de novembro de 1914, foi o mais sombrio dos poetas brasileiros. Foi também o mais original. Sua obra poética, composta por apenas um livro de poemas, não se encaixa em nenhuma escola literária, embora tenha sido influenciado por características do naturalismo e do simbolismo. A produção única de Augusto dos Anjos não pode ser enquadrada em nenhum desses movimentos. É por isso que classificamos o poeta juntamente aos seus contemporâneos do pré-modernismo. Augusto dos Anjos escreveu uma poesia violenta, atravessada por uma angústia cósmica, por uma eterna lembrança fatídica. Augusto dos Anjos nasceu em 20 de abril de 1884, no Engenho Pau d'Arco, Vila do Espírito Santo, na Paraíba. Filho de antigos senhores de engenho, o poeta vivenciou desde a infância a lenta decadência de sua família. O pai, bacharel em direito, ensinou-lhe as primeiras letras até seu ingresso no Liceu Paraibano para cursar o ensino secundário. Em 1903, matriculou-se na Faculdade de Direito de Recife. Nesse período, começou a publicar alguns poemas no jornal paraibano O Comércio. Os versos chamaram a atenção dos leitores, principalmente de maneira negativa. O poeta foi tido como histérico, desequilibrado e neurastênico, qualidades que lhe seriam atribuídas ao longo da vida. Na Paraíba, foi apelidado de Doutor Tristeza. Formado em 1907, Augusto dos Anjos nunca exerceu a profissão de advogado ou magistrado. Foi de Recife para a capital paraibana, onde passou a lecionar língua portuguesa e literatura brasileira. Em 1910, casou-se com Esther Fialho, com quem teve 3 filhos. O primeiro deles morreu ainda recém-nascido. Desentendimentos com o governador da Paraíba levaram o poeta a se transferir para o Rio de Janeiro, onde passou a lecionar geografia depois de cerca de um ano desempregado. Em 1912, publicou seu único livro, Eu, com a ajuda financeira do irmão, mas não obteve nenhum reconhecimento do público leitor, exceto o repúdio da crítica de seu tempo, apegada ao lirismo comedido e parnasiano. Em junho de 1914, mudou-se para Leopoldina, assumindo o cargo de diretor de um grupo escolar na cidade, mas uma pneumonia dupla interrompeu a trajetória do poeta, que faleceu com apenas 30 anos em 12 de novembro de 1914. Augusto dos Anjos é provavelmente o mais original dos poetas brasileiros, embora tenha recebido algumas influências do simbolismo e do naturalismo. Movimentos poéticos em voga na época, seu estilo literário não se encaixa em nenhuma das escolas. Pessimista, cósmica, paradoxal, mórbida e angustiante, a poesia de Augusto dos Anjos é feita de um vocabulário científico misturado com a tristeza profunda. O questionamento existencial encontra a ciência e a teoria da evolução de Darwin em uma combinação insólita, jamais vista antes, que constantemente relembra a fatal finitude humana nos termos da decomposição da matéria, da carne putrefata que encerra o tempo do vivente. O amor, o prazer, a volúpia não são senão a luta orgânica das células, como é toda a existência humana, destinada a tornar-se cadáver e alimentar os vermes decompositores. E a própria construção dos versos de Augusto dos Anjos exprime essa luta. Tudo é dito de maneira dura, cheia de excessos e hipérboles, em métrica rígida. Trata-se de uma estética de podridão, de agonia, da deformação misturada a termos filosóficos e biológicos que eclodem em um grito violento em busca das razões da existência humana. Influenciado por Arthur Schopenhauer, cuja teoria filosófica percebia uma perene possibilidade de felicidade. Já que a vida humana se resume em um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, a poesia de Augusto dos Anjos reverba uma eterna mágoa, uma dor existencial perene a que são implacavelmente submetidos todos os seres. Augusto dos Anjos foi um poeta de um livro só, intitulado Eu, e se deu em parte por sua morte prematura e por outro lado pelo gosto literário da época, que deliberadamente ignorou seu volume de poemas. Olavo Bilac, bastante famoso em sua época, tomou conhecimento da existência do poeta apenas depois de sua morte e a ouvir declamado, nos poemas de Augusto dos Anjos. Disse: fez bem em morrer, não se perde grande coisa. A arrogância, petulância e insensibilidade dos príncipes dos poetas parnasianos não poderia se provar mais errada. Augusto dos Anjos obteve fama póstuma.
A terceira edição de seu livro de poemas, publicada em 1928, adicionou mais alguns escritos à coletânea, passando a se chamar Eu e Outras Poesias, e vendeu 3.000 exemplares em 15 dias e 5.500 exemplares em 2 meses. O livro já ultrapassa as 40 edições e Augusto dos Anjos segue sendo um dos poetas mais lidos do Brasil. Frases mais conhecidas de Augusto dos Anjos. Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos, do poema Vandalismo. Que ninguém doma um coração de poeta, do poema Vencedor. O amor poeta é como a cana azeda, a toda boca que não prova, engana, do poema Versos de Amor. A mão que afaga é a mesma que apedreja, do poema Versos Íntimos.